E está sendo associado esse texto a essa guerra. E o que está dizendo o texto? Que o Messias vai chegar no final ali desse conflito, aonde Amaleque será golpeado 3 vezes. E ele termina essa guerra justamente na véspera de Pêssar. Ou seja, de Purim até Pêssar, uma profecia dentro da tradição judaica que está se cumprindo nesses dias. Palavras dos sábios de Israel que foram escritas há milênios, há séculos atrás, e que hoje está tendo uma relevância no cenário mundial. Então, eu convido você a ficar até o final desse vídeo aqui, porque eu vou trazer informações preciosíssimas para você. Ou seja, tudo indica dentro dessas profecias que eu vou trazer que o Messias vai chegar ainda esse mês. Então, queridos, fique conosco aqui até o final. Eu sou o Rabino Yosef Baru trazendo mais esse importante vídeo para vocês, que vai fazer muita diferença na sua vida espiritual nesse mês que nós estamos aqui. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, Rabino Yosef Parur, e hoje trazendo um tema que se completa, né? Se harmoniza com os outros que já trouxemos aqui e que os irmãos têm caminhado conosco aqui em todos esses segredos, em todos esses significados espirituais de cada evento que tem ocorrido nesses últimos dias, que estão harmonizados com as escrituras, as profecias bíblicas e com os eventos das guerras, da geopolítica e também dos sinais nos céus, dos sinais astronômicos. E hoje nós vamos trazer mais uma profecia. Na realidade, eu quero fazer aqui uma Hazará, eu quero trazer outras informações com vocês aqui, para vocês verem que com mais essa que eu vou trazer hoje aqui, que aponta que o Messias pode chegar ainda esse mês, segundo a tradição judaica, tá? Na visão dos rabinos, na visão dos sábios, o Messias pode chegar esse mês. E eu vou mostrar para vocês aqui o texto, aonde se encontra e o que esse texto está falando e por que ele é relevante. E nós vamos trazer também a nossa análise de tudo isso. Então, já peço a você que deixe o seu like aqui no vídeo, é muito importante o seu like, você sabe muito bem disso, a gente está sempre falando. É bom que você se inscreva se você não é inscrito no canal, acione o sininho para que você possa ser recomendado mais vezes e compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas com esse conhecimento, né? Isso é muito importante porque esse é o nosso propósito aqui. O propósito é que outras pessoas sejam despertadas, alcancem o conhecimento das Escrituras e nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor, Yeshua, o seu regresso, o seu retorno, né? É importante estar preparado para esse momento. Bom, antes que a gente comece aqui, eu quero relembrar a vocês sobre a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa Yeshiva, a nossa escola judaica, aonde você tem a oportunidade de ingressar para estudar a Torá, as escrituras, até mesmo a tradição, tudo dentro do seu original, das escrituras, dentro do comentário dos sábios de Israel. Você vai ter uma oportunidade muito preciosa de crescer, de se desenvolver nesse conhecimento, não somente nos textos bíblicos, abordando o hebraico, o aramaico, também o grego, mas também dentro dos comentários dos sábios de Israel. Isso vai fazer muita diferença ao seu conhecimento bíblico, ao seu conhecimento da tradição judaica. Então não deixe passar o tempo. Aqui abaixo do vídeo, você na descrição vai ter todas as informações, como entrar em contato com a nossa secretaria e assim se inscrever na nossa Yeshivá, na nossa escola judaica, que eu tenho certeza que você vai crescer muito, tanto espiritualmente quanto também academicamente. Então não deixe de se inscrever aqui embaixo, você tem todas as informações. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, que sempre preparamos com muito carinho para vocês. E é justamente essa mensagem urgente da tradição judaica, vocês vão compreender bem, principalmente aqueles que estão envolvidos com o judaísmo messiânico. Você que não está envolvido no judaísmo messiânico, você, nosso amigo cristão aqui, pastor, evangelista, crente, que serve a Deus.
tenho certeza que também esse tema vai te despertar bastante, vai abrir os seus olhos para muita coisa que está acontecendo agora. E não é sensacionalismo. O tema, o Messias chegará em um mês, na tradição judaica, no Zohar, predisse que é isso que nós vamos ver aqui hoje. A tradição ela está trazendo para a gente, no comentário dos sábios, que foram escritos há muito tempo, tá? Centenas de anos, às vezes milênios, dependendo do tempo da profecia, e está falando de algo que está acontecendo agora. Mas eu quero mostrar para vocês uma conexão com as escrituras que traz muitas possibilidades, queridos, para nós, dentro de um período de tempo tão curto que nós estamos vivendo agora. Tá? Já temos menos de um mês para essa profecia aí, segundo a tradição judaica, se cumprir. Então, fique conosco aqui, não sai não. Vamos estar aqui caminhando junto para que você possa compreender muito bem o que estamos trazendo aqui hoje, tá? É tempos finais. E cada um desses vídeos que nós temos trazido aqui, desde os sinais dos eclipses, são eventos que se conectam. E todos eles trazem, vão chegar a um ponto no final de tudo, e a gente vai ver aqui junto. Nós vamos caminhar junto dentro dessa interpretação e ver realmente o que vai acontecer. Né? Então, continuando aqui, como nós compartilhamos com vocês, tudo está caminhando para um só lugar, para o cumprimento das palavras proféticas. Além dos textos bíblicos que foram preditos pelos santos profetas de Deus, temos também as escrituras judaicas dentro da tradição rabínica. O livro chamado Zohar encontra-se uma profecia que se harmoniza com tudo o que estamos presenciando no cenário mundial nesses dias de guerra. A guerra entre Israel e o Ocidente contra a Pérsia, o atual Irã. Tá? Israel e o Ocidente juntos contra a Pérsia, o atual Irã. Então, sim, realmente é algo muito significativo. Eu trago o texto aqui para vocês do Zohar, vamos traduzi-lo para que você possa compreender bem. No livro chamado Zohar encontra-se escrito: temos uma tradição transmitida no Zohar pelos primeiros mestres judeus de que no futuro, preste atenção nisso, em breve, em nossos dias, a guerra final contra Amaleque e sua erradicação ocorrerão na véspera de Pêssar, ou seja, da Páscoa judaica. Então, está registrado dessa forma, que a guerra contra Amaleque vai terminar ali, justamente na véspera de Pêssar. O que dizia o texto era o seguinte: começa em Purim, a guerra, isso é o texto dizendo, gente, começa em Purim e termina e se completa na véspera de Pêssar. Isso corresponde a 720 horas, o equivalente a golpear Amaleque 3 vezes, para anular completamente a estatura da Clipá, das forças das trevas, antes da chegada do Mashiach, do Messias. Essa referência é o Binei Sahar, Ma'amar Dalet, verso 10. Tá? Ali, comentário do Rabino ali o Binei Issachar, né? Rabi Tzvi Elimelech Shapiro Dinov, século XVIII e século XIX, né? 1783 a 1841. Então, vocês perceberam aqui, vocês estão olhando o texto, começa em Purim e se completa na véspera de Pêssar. Queridos, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Nós vamos ver aqui, nós vamos rever aqui dos vídeos que já fizemos, que essa guerra ela começou em Purim, tendo ali o evento da lua de sangue, do eclipse lunar. Vocês se recordam disso? E está sendo associado esse texto a essa guerra. E o que está dizendo o texto? Que o Messias vai chegar no final ali desse conflito, aonde Amaleque será golpeado 3 vezes. E ele termina essa guerra justamente na véspera de Pêssar. Ou seja, de Purim até Pêssar é um mês. Tá? Então, Purim é celebrado no dia 14 e 15 de Adar e o Pêssar é celebrado no dia 14 e 15 de Nissan. Então, literalmente um mês, o espaço de tempo. Então, nós estamos justamente nesse espaço de tempo entre a festa de Purim, quando começou a guerra, literalmente, e agora Pêssar está se aproximando. Então, a pergunta é: será que essa profecia
que foi predito ali no comentário do Zohar, ela vai se cumprir? E se realmente essa guerra terminar na véspera de Pêssar, será que nós vamos presenciar a chegada do Messias esperado pela humanidade? Presta atenção, o Messias esperado pela humanidade. Então, assim, acompanha comigo aqui essa Hazará, essa revisão que nós vamos fazer. E por isso que eu peço a você, por favor, compartilhe o vídeo, compartilhe agora, deixe o seu like aqui agora, muito importante, para que as pessoas possam acompanhar tudo que eu vou trazer aqui. Porque no final a gente vai ter um desfecho aqui muito importante. Tá? É um aviso, é um anúncio espiritual. Então vamos lá, eu convido você a caminhar comigo aqui. Tem sido um prazer ter todos vocês conosco aqui, sempre nas nossas lives, nos nossos vídeos, comentando, né? Sempre deixando a sua importante opinião, mesmo aquelas que são contrárias, né? Mesmo aquelas que às vezes estão em uma outra visão, mas é muito importante o seu comentário, acrescenta muito. Eu quero só relembrar que dentro da própria tradição, além dos sentidos proféticos, nós temos os comentários dos sábios do Talmud. Ali no Talmud Bavli, Talmud babilônico, eu repeti isso em outros vídeos, mas estou trazendo de novo para relembrar que lá no Masechet Sukkah, no Tratado Sukkah 42, onde os sábios de Israel discutem sobre o assunto dos eclipses, eles discutem o tema e nos trazem observações reveladoras. Que o eclipse da Lua, preste atenção, lembre-se disso, o eclipse da Lua é um mau presságio para Israel. Isso porque Israel baseia seu calendário na Lua em relação aos meses. Já um eclipse do Sol é um mau presságio para as nações do mundo, porque as nações baseiam o seu calendário no Sol, as nações do mundo. Então, lembrando que nós tivemos o eclipse solar, nós tivemos o eclipse lunar, já como o presságio. Vocês lembram? Foi ter o eclipse ali na festa de Purim, o eclipse lunar, começou a guerra. Tivemos o eclipse solar já mostrando que não ia ser só Israel e os Estados Unidos, mas praticamente várias nações do mundo entrando também nesse conflito. Tanto a Lua quanto o Sol, representando isso no cenário espiritual e refletido no cenário astronômico. Então, ali, justamente no eclipse lunar, começou o Purim, a festa de Purim. E no dia da festa de Purim, em que celebramos o milagre que ocorreu para o povo judeu lá na Pérsia, a antiga Pérsia, que é o atual Irã, começou a guerra contra o Irã. Vamos lembrar que a festa de Purim, a gente celebra ali a rainha Esther, né, o livramento que Deus deu ao povo judeu no Império Persa, quando houve uma trama que se lançou né, uma consulta aos astros pelo inimigo do povo judeu Ramã, né, um descendente de Amaleque. Por isso que é importante você prestar atenção aqui. Olha, Ramã era um descendente de Amaleque, né? E ele determinou ali, jogando aquelas sortes, consultando os astros, que no dia 14 do mês hebraico Adar, seria o dia e o mês para a morte de todos os judeus do Império Persa. E vamos lembrar que o Império Persa é o Irã. E justamente no dia dessa festa, em que a gente celebra o grande livramento que Deus deu lá no passado por meio da nossa rainha Esther, foi que começou a guerra com esse mesmo país, com os mesmos inimigos, mais modernos agora, né? Que ameaça tanto morte a Israel e morte à América. Então, estou trazendo isso aqui para relembrar você que começou ali, na festa de Purim. E essa guerra, ela está se desenrolando, já se passaram já 2 semanas. Vai-se para a terceira semana, estamos caminhando para a festa de Pêssar. Então ela se deu início na festa de Purim, justamente como essa profecia dentro da tradição judaica, ela disse para aqui, não, ela está registrado. Essa guerra contra Amaleque, ela vai começar em Purim e ela termina ali na véspera de Pêssar. Então, pergunto para você, não é tão significativo isso? Será que as pessoas que alcance esse conhecimento aqui, essa informação, precisa despertar? Você que está vendo esse vídeo aqui agora, você precisa despertar. Se você
Claro, se você não está bem espiritualmente. Porque se você está bem espiritualmente, Baruch Hashem, né? Glória a Deus. Vamos para frente. Você precisa permanecer firme, você precisa continuar buscando a Deus, se santificando. É isso aí. E esse vídeo é só para mais sustentar a tua fé e mostrar para você, olha, está acontecendo e eu preciso estar como uma noiva ataviada, preparada para a chegada do noivo. Agora, você que pode estar caminhando no erro, na impureza, aqui está o aviso de Deus, aqui está o alerta de Deus para você. Você precisa despertar. Olha o que está acontecendo. Vamos continuar aqui, porque estamos presenciando aqui o cumprimento profético do que foi predito também pelo nosso Mashiach, como aqui no verso 10. Então lhes disse: se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Essas palavras do nosso Mashiach Yeshua, lá em Lucas 21, verso 10 e 11, está sendo refletida nesses dias. Bom, além disso que nós vimos aqui, dos eclipses lunares e solares, nós vimos o alinhamento dos planetas. Vocês lembram disso? Nós compartilhamos aqui no vídeo e tudo. Ou seja, os planetas alinhados nos céus, nos revelando algo muito importante. Dentro de uma simbologia, dentro de uma representação, os planetas têm significados espirituais. No caso ali, Marte representando a guerra e Júpiter e Saturno representando a chegada do Messias. Justamente no meio da guerra, o Messias, ele vem trazendo o descanso, ele vem trazendo a paz. Então, isso também foi muito especial, foi muito significativo. Agora eu pergunto para você, você acha que isso é coincidência? Eclipse lunar, eclipse solar e mais o alinhamento de planetas. A guerra começa em Purim e está se desenrolando. Aí a profecia dizendo, eu vou mostrar outra profecia aqui também, relembrar, na realidade, que a gente já teve, já fizemos esse vídeo. Se você quiser ver ele completo, a gente vai deixar o link aqui. Gente, não pode ser coincidência tudo isso. Tudo acontecendo em uma escala, um atrás do outro. Vamos aqui, olha só, na continuação desse material. Então, depois desse alinhamento, a gente viu aqui, eu trouxe para vocês essa outra profecia dentro da tradição judaica, que também vai falar desse conflito, onde ela vai dizer assim, ó, Meler Arávia, o Meler Pras. O rei da Arábia e o rei da Pérsia. A profecia na tradição judaica acontecendo agora. E está acontecendo agora porque dá uma olhada nesse texto que nós estamos trazendo para vocês. No ano em que o rei Messias aparecer, o rei da Pérsia zombará do rei da Arábia. Preste atenção nisso. A Pérsia é o Irã. O que era chamado antigamente Pérsia, hoje é o Irã. E o rei da Arábia é justamente o líder da Arábia, hoje o rei, o Bin Salman. O rei da Arábia irá a Edom. Quem representa Edom hoje? Os Estados Unidos e o Ocidente, para pedir conselhos. O rei da Pérsia voltará e destruirá o mundo inteiro. O que que o Irã está fazendo agora? Tentando destruir o mundo inteiro, jogando mísseis balísticos para todos os países, não só a Arábia, quanto os países árabes no Oriente Médio e também na Europa. Veja esse texto, Amar Rabi Yitzhak, Shana she'amelech HaMashiach nigla bo kol malchei umot haolam mitgarim ze baze. Rabi Isaac disse: no ano em que o rei Messias aparecer, todos os reis das nações do mundo zombarão uns dos outros, competindo, né? O rei da Pérsia, ou seja, o Irã, zombará do rei da Arábia. E o rei da Arábia irá a Edom para pedir conselhos. O rei da Pérsia, caso o Irã, voltará e destruirá o mundo inteiro, que ele está fazendo agora, jogando mísseis para o mundo inteiro. Todas as nações do mundo tremerão, ficarão aterrorizadas e cairão com o rosto em terra. Ou seja, como estão as nações tão preocupadas dessa guerra escalar, haver terrorismo no mundo inteiro, elas as acometerá com dores de parto, com as dores de parto de uma mulher em trabalho de parto. Ou seja, é o que está todo mundo. Qual é a expectativa? O que, é que vai acontecer? Ninguém sabe o que, é que vai acontecer. E continua, ele diz: Israel tremerá,
ficará aterrorizado, dizendo: Para onde iremos? Para onde iremos? E ele lhes dirá: Hashem, Deus vai dizer: Meus filhos, não tenham medo. Chegou a hora da sua redenção. Não será como a primeira redenção, assim será a última. Pois a primeira redenção foi para vocês tristeza e servidão por outros reinos. Mas a última redenção não será para vocês tristeza nem servidão por outros reinos. Nossos sábios ensinaram que quando o rei Messias aparecer, ele estará no terraço do templo. O Midrash começa afirmando que, no ano em que o rei Messias aparecer, todos os reis das nações do mundo zombarão uns dos outros. Em especial, o texto diz: o rei da Pérsia, o Irã, se levanta em conflito com outros reinos. Está acontecendo agora. E ele ameaça destruir o mundo e também Jerusalém. Então, queridos, antes da gente passar para outra parte, você percebe que essas profecias que foram ditas pelos sábios de Israel, é claro que eles trazem toda a sua comparação profética em cima das profecias do Tanar, da Bíblia. Então, olhando para o cenário mundial, com um tema um pouco profético, um tanto profético, eles profetizam sobre o que vai acontecer no fim dos dias, que está acontecendo agora. Por isso estou chamando sua atenção de que nós estamos em clima de últimos dias. É clima de Acharita Yamin, é clima de últimos dias. Percebe? Sequência de coisas acontecendo, eclipse lunar, eclipse solar, alinhamento dos planetas. Aí o cenário da guerra acontecendo. Esse último vídeo que nós fizemos, que também se harmoniza com os eventos. Por quê? Porque o tema é esse. Veja, nós falamos sobre Benjamin Netanyahu receber ali a profecia do Rebbe de Lubavitch, que ele seria o último primeiro-ministro de Israel e seria ele que entregaria o Israel ao Messias. Quem é o primeiro-ministro hoje de Israel? Depois de tanto tempo, voltando a ser primeiro-ministro várias vezes, Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, também se harmoniza com o cenário que estamos vivendo agora. E o que nós estamos compartilhando agora, hoje, essa profecia que também se encontra dentro da tradição ali no Zohar, nos falando dessa maneira tão literal. Eu repito aqui para vocês, né, no Zohar, enquanto se escrito, temos uma tradição transmitida no Zohar pelos primeiros mestres de que no futuro, em breve, em nossos dias, a guerra final contra Amaleque e sua erradicação ocorrerão na véspera de Pêssar, ou seja, da Páscoa judaica. O que dizia era o seguinte: o texto começa em Purim e termina e se completa na véspera de Pêssar. Isso corresponde a 720 horas, o equivalente a golpear Amaleque 3 vezes, para anular completamente a estatura da Clipá, ou seja, a força das trevas, antes da chegada do Mashiach, o Messias. A referência está aí, né? Pnei Sahar, Rabbi Tzvi Elimelech Shapiro of Dinov, 1783 a 1841. Queridos, é impossível que nós não estejamos entendendo os sinais. O que está para acontecer, e aqui eu digo para vocês o seguinte: se essa guerra, ela começou em Purim, como está dizendo essa profecia, mas se ela terminar em Pêssar, queridos, olha o que está diante da gente aí. É provável que o que a gente está vendo nas profecias, tanto bíblicas, quanto também dentro das palavras dos sábios de Israel, venha a acontecer. Então, você percebe o link que eu quis fazer aqui? Tudo aponta para, preste atenção, se acreditar, tudo está apontando para que se acredite que o Messias vai chegar agora. Porque você tem os eclipses, você tem o alinhamento dos planetas, no alinhamento dos planetas você tem Marte, a guerra, você tem Júpiter trazendo Saturno, ou seja, o justo trazendo o Shabat. Olha só, sinais de que o Messias está chegando. Aí você tem o texto lá que vai comentar a guerra dos reis do mundo, ou seja, o rei da Pérsia confrontando o rei da Arábia indo pedir socorro a Edom, ou seja, é Irã, é a Arábia Saudita, os países árabes e os Estados Unidos, o Ocidente. Israel está envolvido nesse meio. E tudo isso antes da chegada do Messias, porque diz lá, no ano em que o rei Messias for aparecer, isso aqui vai acontecer. Aí olha só,
As pessoas estão sendo levadas para olha, então o Messias vai chegar agora. Porque isso está acontecendo agora. Não para aí. Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro nesse tempo, aonde o Messias está para chegar, segundo o pensamento judaico. Então, está se harmonizando. Benjamin Netanyahu vai entregar o reino ao Messias porque ele vai aparecer. Aí eu trago essa última profecia para vocês aqui, do Zohar, comentado pelo Rabino a Tzvi, que diz a guerra contra Amaleque, que vai ser a última guerra, vai começar em Purim e vai terminar na véspera de Pêssar. Queridos, nós estamos justamente nesse intervalo. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos justamente no intervalo entre Purim e Pêssar. E vocês estão acompanhando as notícias o tempo todo da guerra. Como realmente o Irã está atacando o mundo e como ele está fazendo, amedrontando o mundo. Porém, essa palavra, essa profecia, fazem as pessoas crer que o Messias vai chegar agora. E por que isso é importante? Porque sim, essa guerra terminando na véspera de Pêssar, preste atenção no que eu estou dizendo. Essa guerra se cumprindo, ou seja, terminando justamente na véspera de Pêssar, como ela diz, vai fazer com que as pessoas criam mais de que essas palavras dos sábios são verdadeiras profecias, porque o Messias vai estar chegando. E quem vai ser esse Messias que vai estar chegando? Você compreende o que eu estou querendo dizer? Porque nós conhecemos as santas palavras do nosso Mashiach Yeshua e dos seus discípulos que falam para nós sobre um anti-Mashiach, um anticristo, que vem, que tem a característica do Melech HaMashiach, do Messias de Israel. Mas ele não é o verdadeiro. Porque nós sabemos que o verdadeiro virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas quem é que aparece no cenário aqui, resolvendo os conflitos mundiais, trazendo a paz para o mundo, aniquilando Amaleque, trazendo paz não só para Israel, mas para os países árabes, queridos, resolvendo os problemas não só da questão da guerra, mas também dos conflitos, né, entre nações, mas também da questão econômica no mundo. Então, aqui está o ponto em que muitas pessoas vão olhar para essa figura que vai aparecer como um Messias, porque ele se encaixa em todos os sinais, ele se encaixa em todas as profecias para a chegada do Messias, dentro da visão judaica. Mas eu quero que vocês não percam a visão espiritual, que a nossa emuná em Yeshua, naquilo que ele deixou para nós nos seus ensinos, é que, olha, se disserem que está lá no deserto, porque muitos vão vir em meu nome dizendo eu sou o Mashiach, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, não creiam. Se disserem que está lá no deserto, não vá atrás. Se disserem que está no Heder Hadarim, no interior da casa, o que significa isso? Lá no templo, não acrediteis. Porque a vinda do Filho do Homem não será assim, mas ela será nas nuvens do céu. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, é isso que é importante a gente entender e a gente saber que quem vai entrar nesse cenário mundial, porque todas essas profecias se harmonizam para a chegada de alguém, não é o verdadeiro Messias. Vê como nós chegamos aqui nesse ponto tão importante da história. Nós estamos vivendo os últimos dias, o Saharita Yamin. Você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus para viver esses dias, dias terríveis. Dias terríveis. Muita luta, muito desafio espiritual, né? Mas é um privilégio poder participar dos dias em que antecedem a vinda do Senhor, sendo testemunhas de Yeshua nesses últimos dias. E nós recebemos o selo de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito da Santidade, o Ruach HaKodesh. E como está escrito, eu quero repetir: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Ruach HaKodesh. Você foi selado com o Espírito de Deus.
Então, olhando para esses sinais, você deve alegrar seu coração. E se, claro, você está vivendo uma vida de impureza, de pecado, você precisa ter esse temor de Deus, de que você pode ficar aqui, deixado para trás, no meio do juízo divino, se você não se consertar, se você não levantar. Você precisa se levantar, você precisa arrepender-se dos seus erros e ser lavado, purificado no sangue de Yeshua e caminhar. Kadima, vamos adiante. Esqueça das coisas que para trás ficaram, seguimos para as que estão diante de nós, para o prêmio da soberana vocação de Deus no Messias Yeshua. Então, queridos, este foi o vídeo de hoje e eu peço a você que deixe o seu like aqui. Mais uma vez eu peço. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe o seu like. É importante para a gente, tá? E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, aciona o sininho e compartilha o vídeo. Veja, compartilha o vídeo. Não espera só o YouTube ele distribuir, não. Seja nosso parceiro aqui, transmitindo a mensagem de Deus para aqueles que você conhece, tá? E bom, assim a gente vai terminando. Eu quero lembrar mais uma vez, se você tem interesse em estudar conosco, aprender mais profundamente as Escrituras dentro do contexto judaico, num sistema acadêmico registrado aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, entra aqui na descrição do vídeo, busca saber as informações da nossa secretaria, porque vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Bom, queridos, vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Shalom uvracha a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.